Senhores, iniciamos aqui nosso 17º Corneta Cast e hoje vamos falar sobre os dois jogos aí do Remo Ipiranga, né? Que aconteceram, um dentro de casa, o outro fora de casa, e também das nossas expectativas para o Repá. E aí temos essa campanha do Remo, começou com um empate com Londrina, certo? Depois foi uma vitória no Repá. E aí rolou uma vitória também contra o Ipiranga. E aí, no quarto jogo, o Remo teve uma derrota contra o Ipiranga. Então, assim, vamos analisar aí agora esses dois Remos e Ipiranga aí. Por quê? Porque a gente sabe que a torcida do Remo tá, como sempre, reclamando, perdemos por Lanterna, mas a gente viu pelos jogos que o Ipiranga apresentou que o Ipiranga não era nenhum time ruim. Primeiro jogo contra o Paysandu, o Ipiranga foi praticamente roubado, né? Ia ser um empate aí, o Ipiranga acharam um pênalti lá pro Paysandu. No segundo jogo também expulsaram quantos jogadores do Ipiranga? Uns 3 jogadores, não foi? Sendo que o Ipiranga já estava ganhando de 2-0 do Londrino, que permitiu a virada do Londrino. E aí no terceiro jogo também, o Ipiranga fez 1-0 em cima do Remo. Tava jogando muito melhor, claramente jogando bem melhor. Quando aí o Remo achou 2 gols, assim, não tirando o mérito do Remo, assim, porque para mim o Remo tem que ser assim mesmo, se a vitória é cagada, mas conseguiu 2 gols. E aí o Remo conseguiu a vitória. E aí teve o quarto jogo, onde foi justamente o contrário. O Remo fez 1-0 e depois parou de jogar. Teve erros ali de zaga, lateral aberta, como o Chandler já falou aí, provocando o ódio da torcida, né? Do Legomen. E assim, gente, vamos analisar esses jogos aí para o que vocês acham desse último jogo do Remo? É isso mesmo? Quais são os defeitos, qualidades? O que a gente tem que fazer para melhorar esse time aí? Hoje nós estamos aqui na presença do Rafael. Tá, oi aí, Rafael. Olá, maioria. Estamos à presença aqui do Marcos Chandler. Dá um oi aí, Chandler Remista. Boa noite, Fenômeno Azul. E estamos aqui na presença dele, do inigualável, do inimitável Corneta Remista. E aí, Corneta? Boa noite. Linda noite. Maravilhosa noite. Então, vamos começar contigo aí, Corneta. Faça análise aí de Remo e Piranga. O que é que você acha? O que é que rolou? Foi justa a derrota do Remo? Diga aí pra gente. Bem, para encurtar um pouco o tempo, vou falar só um pouquinho do primeiro jogo com o Ipiranga e falar um pouco mais do segundo jogo. Eu acho que o primeiro jogo, o Ipiranga ele dominou boa parte do primeiro tempo diante do Remo. Só que a gente vê assim, é um time muito ofensivo que consegue ele consegue ocupar todos os espaços. Então, de modo como quando ele ataca, ele sufoca o outro time. E foi isso que ele fez no Remo durante os 2 jogos, né? E teve vários momentos, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, que o Ipiranga sufocou quase completamente o Remo. Entretanto, por ser um time de nível de Série C, não foi aquela coisa avassaladora, né? Tipo, erra muitos gols, finaliza muito mal. Mas como diz o ditado, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então até que no primeiro jogo eles conseguiram fazer 1-0 já no segundo tempo. E aí eles deram uma arrefecida também. Aí recuaram um pouquinho. E aí eu acho que até mesmo para estudar um pouco melhor o Remo, né? E aí o Remo, com as mudanças do Bonamigo, né? Colocando ali o Augusto, Eduardo Ramos, Dioguinho também. Não me lembro se o Dioguinho entrou nesse primeiro jogo, mas eu acho que ele entrou também. Vocês me corrijam aí se eu estiver errado. E aí o Remo conseguiu achar 2 gols, né? Como tu falaste, um com
com o Latiel, numa jogada ali do Ricardo Luz, e outra numa bola parada também, numa cobrança do Charles. Novamente o Salatiel de cabeça conseguiu achar o gol. E aí depois o Remo voltou a tomar pressão, né? Tendo inclusive um jogador expulso, no caso o Fredson, que infelizmente, apesar de ser um bom zagueiro, mas infelizmente nos últimos jogos o psicológico dele está realmente muito comprometido, então ele vira uma temeridade toda vez que ele entra, né? E é uma pena, né? Porque ano passado, por exemplo, ele foi um dos nossos melhores zagueiros ao lado do Marcão. Já no segundo jogo, novamente, o Remo conseguiu achar um gol ali, logo com o Lucas Siqueira. Começou criando bem até alguns lances logo no primeiro tempo, mas depois o Remo deu uma relaxada. E aí o Ipiranga voltou a dominar completamente o Remo, como fez no primeiro jogo. E aí foi até que conseguiu um empate, uma bola parada, né? Já foi justamente o contrário. O Remo também conseguiu um gol de bola parada no primeiro jogo, e já no segundo tempo o Ipiranga dominou completamente o Remo. As mudanças do Bonamigo também pouco surtiram efeito, né? A entrada do Eduardo Ramos, do Dioguinho, do Augusto também pouco surtiram efeito. O Remo não mudou praticamente nada, continuou sendo dominado. E mesmo depois do gol, o Ipiranga continuou em cima. Poderia ter feito 3-1, talvez 4-1, mas também não é um time que finaliza muito bem, né? E de modo que já no segundo tempo o Ipiranga estava muito mais próximo do terceiro gol do que o Remo de empatar o jogo. Enfim, é um jogo em que a torcida, o Leigômeno, fica dizendo que perdeu para o Lanterna, mas o Ipiranga está muito longe de ser um time morto, né? Até mesmo porque Série C é isso, é uma loucura, não tem aquele time muito superior ao outro, né? E o Ipiranga foi um dos poucos times que conseguiram dominar o Remo, amassar o Remo assim completamente, né? E como o Vitor falou também, eles talvez não estejam em melhor posição por conta das circunstâncias, né? Um erro de arbitragem no primeiro jogo, depois uma confusão generalizada no segundo, na qual eles acabaram sofrendo uma virada. Então, se não fosse essas circunstâncias, talvez eles poderiam estar em uma posição bem melhor, e o grupo poderia hoje estar muito mais embolado do que está, né? Poderia estar, por exemplo, que nem o outro grupo lá do Ituano, do Santa Cruz, do Brusque, né? E do Vila Nova, que é um grupo muito embolado. E o Ipiranga ainda chega agora com chance de classificação, né? Se ele ganhar, por exemplo, se ele ganhar agora o Londrina, ele torce por uma vitória do Remo e vai com tudo para cima do Paysandu, entende? Ou seja, ele tem plenas condições ainda de classificar. Então, não existe essa de dizer, é o Lanterna, não sei o quê, um time morto. Os caras fizeram 31 pontos, né? E o Remo também tem muitas limitações que eu vou deixar aí para vocês falarem, né? Nas laterais, o modo do Bonamigo insistir com essa coisa de 3 atacantes, né? Uma coisa que já está defasada. Ele insistir com o G2, querendo que o G2 seja volante, sendo que o G2 é ponta. Enfim, vou deixar aí para os colegas comentarem sobre essas questões aí. Eu terminei já. Acho que o Zé ainda caiu, né? Acho que o Vitor. Eu tava mudo, gente. Desculpa aí. Eu esqueci de tirar do mudo, foi mal. Então, obrigado, Corneta, aí, pelas tuas considerações. Agora, Rafael, fale aí dos dois Remos e Ipirangas aí. Qual é a sua análise que você tira? E aí, faça como o Corneta disse aí, foque nos defeitos que rolaram no time do Remo. Porque para mim, o primeiro jogo, o Remo era muito limitado, cara. A gente via ali que o Ipiranga parecia que estava jogando em casa, conhecia o Mangueirão ali de boa. E aí a vitória veio, graças a Deus, comemorei muito, mas eu sabia que o Ipiranga era um time perigoso. Não ia ser jogo fácil lá. E foi o que aconteceu, a derrota. Continue, Rafael. Como tu e o Corneta já elucidaram bem, a pessoa que fala que é uma tragédia perder por Lanterna do grupo, realmente não. Eu acho que não acompanhou. Eu pelo menos prefiro pensar assim, não acompanhou, ou sei lá, não é bem legômeno mesmo, porque o Ipiranga no outro grupo foi, acho que o líder, né? Fez 31 pontos, e muita gente a gente já tinha alertado
O time do Ipiranga era um time muito ofensivo, né? Foi o que a gente viu no primeiro jogo aqui no Mangueirão. O Remo ainda chegou um pouco a fazer um calo no ataque, mas quem teve as maiores chances de fazer gol no primeiro tempo foi o time do Ipiranga, né? Que acabou ou mandando para fora, ou parando no Vinícius e tal. E aí no segundo tempo, isso foi o Ipiranga pressionou mais ainda o Remo, abriu o placar, né? E o Remo conseguiu virar o jogo, né? Com o Salatiel, mas foram assim, 2 gols baixados, convenhamos, né? O Remo não fez um bom futebol. A gente sabia que o Ipiranga vinha desesperado para cá, né? E graças a Deus, né? A gente pôde vencer, né? De virada, que conta mesmo o resultado, claro. Mas ficou aquele alerta. E esse alerta ficou bem mais claro no jogo em Erechim, né? Abriu o placar 4 minutos com o Lucas Siqueira, né? E daí parou de jogar, né? A gente viu o Ipiranga mandando no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Ipiranga continuou no mesmo ritmo, né? No primeiro gol, né? Acho que foi uma falha do Gilberto Alemão, né? O outro jogador do Ipiranga consegue se adiantar, ele cabeceia sem chance pro Vinícius, né? Que a bola veio, parece que pegou o Vinícius de surpresa. E no segundo gol, né? O Ipiranga já vinha, né, martelando as laterais do Remo. E o Leigomeno já ficou puto com o Scholler, né? E foi fazer uma crítica, o Leigomeno levou para aquele outro lado, né? Mas é isso, a gente não tá falando mal da qualidade técnica, são bons laterais sim, mas que deixa uma avenida quando eles sobem pro ataque, né? E o Remo fica muito vulnerável nisso. E o Ipiranga conseguiu explorar essa falha. E foi assim que veio o segundo gol, pela direita, né? Ricardo Luz entraram por lá, a bola acabou batendo no Minique e sobrou pro jogador do Ipiranga fazer o segundo. E o Ipiranga ainda teve a chance de fazer o terceiro, né? O Remo estava todo perdido em campo. Essa com certeza foi a pior atuação do Remo. Não só nesse quadrangular, mas acho que toda a Série C, superando pela derrota do Ferroviária. E eu vou deixar para falar do Repá mais lá na frente. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Rafael, pelas considerações. E agora vem o homem mais odiado pela torcida remista aí, depois do Corneta, eu acho, né? Sei lá. Corneta já é de praxe, então. Mas o homem que está criando mais ódio aí. Chandler, e aí, fale tuas considerações aí. Analise o que é que o Remo tem de ruim aí, esses defeitos que apareceram nos jogos contra o Ipiranga. Pra gente. Faça as considerações. Cara, eu fiquei realmente não surpreso, porque a gente sabia que, obviamente, um nível desse de competição, já afunilando para decisão, para quem vai subir, para quem vai para a final, é muito competitivo, né? O Ipiranga ele vem até a terceira melhor campanha da Série C antes do quadrangular começar. Ele só não foi melhor que o Remo porque ele teve o saldo de gols inferior, né? O Remo, por ser a melhor defesa até então do campeonato, teve uma pequena vantagem, mas ambos ficaram com 31 pontos, né? Já foi falado. E aí o pessoal fica falando, perdeu pro Lanterna, como se fosse o Lanterna, o Ipiranga daqui a 2 jogos vai ser rebaixado para a Série D. Não sei se eles tiraram isso, o Lanterna entre aspas, né? Time muito bem montado pro ataque, um time que do meio para frente ele é muito enjoado, né? Quando eles têm a bola, eles circulam muito bem, eles têm esse ponta esquerdo, Jean Silva. O cara fez o que quis nos 2 jogos com o Remo, né? Eu fiz aquela sequência de vídeos lá no Twitter hoje,
cara muito bom. Ele não apenas é muito agudo no sentido de velocidade, de infiltração, de linha de fundo, mas ele também é articulador. Então ele tem a característica de ser um ponta, de avançar muito, de se infiltrar, mas ele também é um ótimo articulador, né? Ele coloca a bola no Ele pé. só é um péssimo, ele só é um péssimo finalizador, né, Xan? Desculpa te interromper aí. Não, isso é. Mas, assim, mas na verdade, ele faz um borogodó lá, ele perturba e no final só não foi goleada porque ele é péssimo finalizador. Mas desculpa te interromper, continua aí. Bem-vindo à colaboração. Na verdade, o primeiro gol aqui em Belém, né, na verdade 1-0 do Ipiranga aqui em Belém, sai de um chute dele na trave, né? A bola vai na trave e volta. A defesa do Remo fica olhando a bola voltar da trave e o Tarek faz o gol, né, aqui em Belém. Aqui em Belém já demonstrava que seria uma aposta do Ipiranga aproveitar essas laterais. O Remo em outras partidas já tinha demonstrado essa fragilidade nas laterais, principalmente no lado direito, com o Ricardo Luz. E aí a galera ela acha que a gente está falando mal da pessoa Ricardo Luz, que ele é um mau caráter, que ele é um péssimo ser humano. Ele não sei da vida do Ricardo Luz, não sei o que ele passa, espero que esteja tudo bem. Mas dentro das 4 linhas ele tem sido um péssimo defensor. Lateral não é ala, lateral é posição de defesa, né? Tanto que na escalação, depois do goleiro, o primeiro nome citado é do lateral direito, né? Porque é um jogador defensivo, de ofício. E infelizmente ele não tem mostrado isso, né? Logo que ele chegou, principalmente naquele repá, ele jogou muito bem, o cara destruiu. Ele fez ali algumas jogadas com o Hélio naquele repá do final do primeiro turno, da primeira fase, partidas esplendorosas, né? Foi muito bem. O Marlon também, mas a galera começou a perceber com o tempo que ele caiu de nível. Os dois lados, né? Mas principalmente o Ricardo Luz. E o Ipiranga foi esperto, o mérito deles. Perceberam que o Remo tem uma fragilidade e bateram em cima dessa fragilidade até conseguir o resultado positivo, que no caso só veio no segundo jogo. E eu acho, particularmente, eu considero normal uma derrota. Né? Uma derrota num momento desse é aceitável, né? O problema é o Remo ter tido um rendimento tão fraco nessa partida. O Remo não jogou de igual para igual com o Ipiranga, o Remo viu o Ipiranga atacar. O alemão ele falhou nos 2 gols do Remo. Ele não deu combate, não saiu do chão no escanteio, né? O zagueiro vai no primeiro pau, nem sobe muito alto porque a bola descai rápido, né? Vai no primeiro pau, ele só desvia e a bola entra. E no segundo gol, o bendito do Jean Silva, né, o endiabrado Jean Silva, ele mete a bola pro Cristiano, quase que na pequena área, e o Gilberto Alemão tem a possibilidade de fechar o ângulo do Cristiano, né? Mas aí o Cristiano esconde a bola dele, o Gilberto Alemão muito lento, muito desligado no jogo, ele vai e permite a finalização. O Remo tem ali no final do jogo, né, uma chance, uma bola parada, o Lucas Siqueira quase faz ainda o gol de empate, mas se o Remo empatasse, seria um placar muito mentiroso, porque a verdade é que o Remo, em termos de estatística no jogo, ele foi muito abaixo do Ipiranga, né? O Ipiranga toma o gol ali, mas não se abate, né? Ele toma o gol do Remo com 4 minutos, Lucas Siqueira. Quando sai esse gol, eu tive esperança de que pelo menos o Remo empatasse o jogo, porque eu já tinha certeza que o Ipiranga iria para cima aos 90 minutos. E foi o que aconteceu. Agora o Remo tem 2 partidas que ele tem que corrigir isso. Não é, novamente, enfatizo, não é xingamento à vida pessoal, mas sim observações de um time que quer subir, observações e comportamentos em posicionamentos. O Remo foi muito, muito abaixo defensivamente. O Remo viu o Ipiranga jogar. O Marlon, os volantes, o próprio Lucas Siqueira, a gente percebeu que não tem uma linha consistente na segunda linha de defesa do Remo dos volantes. É muito, muito distante um do outro. O Charles, nas partidas que ele entrou, ele não jogou bem. O Ruski também não jogou muito bem nessas partidas que ele entrou. Enfim, né? É um problema, obviamente, de peças. O Bonamigo vai trabalhar com o que ele tem em mãos. Ele não pode fazer milagre. Mas é complicado, né? A gente sabe que o Remo tem potencial para subir. Tem time. É um grupo muito equilibrado. Mas ele costuma se atrapalhar com as suas próprias peças. Costuma demonstrar um futebol
muitas vezes irregular numa partida, joga para vencer. A gente pode falar que o Remo joga bem, né? Mas ele joga para vencer e na outra ele não consegue manter esse rendimento, manter a primeira pegada, a bloco de defesa com bloco de criação, com bloco de ataque compactados. Na verdade, tem acontecido muito isso, o Remo ter descompactado. Mas a gente espera, né, que a próxima preparação, nessa preparação de semana decisiva, esses erros sejam corrigidos, né, e o time possa se preparar de forma eficiente, porque o Repá é mais imprevisível ainda que um jogo contra o Ipiranga. Terminou aí, Xandão? Sim, senhor. Muito obrigado aí pelas considerações. E aí, eu sei, cara, assim, a gente não entendo que partida será que a gente vê. Será que só a gente vê uma coisa diferente? Assim, não é questão de ser pessimista, é questão de analisar os erros do Remo. A gente vê que o Remo tem defeitos. Estamos torcendo contra? Não. Estamos ali analisando e vendo os erros. Eu acho assim que é justamente isso agora que eu vou entrar no segundo tópico, que é o Repá. O que a gente... Qual é a expectativa para esse Repá? E o que vocês acham que o nosso mestre Bonamigo tem que fazer para tentar minimizar esses defeitos? O Paysandu vem com o Tônia, né, que foi expulso, que é reforço para eles. Até nisso eles têm sorte. E aí eu já tô vendo os comentários, porque o Remo já tá... Eu tô vendo o time do Remo falando assim, para ter calma que o Remo tem 2 jogos. E o Leigão Menor Azul já tá dizendo, que 2 jogos o quê? O Remo tem que entrar para ganhar no Repá. E assim, o que vocês analisam em cima disso? Corneta, começo aí com você. Qual é a expectativa pro Repá? E o que tu acha que o Remo tem que apresentar para minimizar esses defeitos aí? É com você. Bem, o Repá, ele é o jogo da vida pro Paysandu, muito mais pro Paysandu do que pro Remo, né? Porque do jeito que tá embolado, né? Que coincidiu do seguinte, que o Paysandu hoje tem 7 pontos. Se ele ganhar, ele vai a 10, né? E aí, ele indo a 10, ele já deixa para trás o Ipiranga, ele já elimina o Ipiranga porque o Ipiranga só pode chegar a 9, né? Por mais que ele ganhe o Londrina, ele só chega a 9. Então, e aí o Remo joga justamente com o Londrina na última rodada. Por mais que o Londrina ganhe esse jogo, faça 8 pontos, possa chegar em 11. Só que aí ele vai jogar com o Remo, né? E aí, Remo e Londrina, se o Paysandu ganhar esse Repá, ele já tá na Série B, porque Remo e Londrina, porque primeiro que ele vai eliminar o Ipiranga, já que o Ipiranga só pode chegar a 9, e o Remo vai enfrentar o Londrina, ou seja, um dos dois vai ficar pelo meio do caminho, ou o Remo ou o Londrina. Então, o Paysandu já se garante com qualquer vitória no Repá, ele não depende de absolutamente ninguém. Já o Remo, justamente porque vai enfrentar o Londrina, né, ele depende que o Londrina não ganhe o jogo. Aí ele pode subir vencendo o Repá. Então por isso aí o Leigome não quer forçar, né, dizendo não sei o que, o Repá do século, não sei o que os dois vão brigar pelo acesso, não sei o que. Não é bem assim, né? O Remo ainda vai depender desse resultado aí do jogo com Londrina. E agora a gente não sabe, tá uma confusão. Uma hora o jogo do Londrina ia ser antes, né? Não, primeiro ele ia ser depois, agora já vai ser antes, aí o Repá ia ser 6 horas, aí depois mudou para 8 horas, depois mudou para 6 horas de novo, a gente não sabe, tá uma confusão aí. Para mim os jogos deveriam ser ao mesmo tempo, então a gente não sabe, né, se a gente já vai jogar o Repá sabendo o resultado do jogo com Londrina, ou se a gente só vai saber depois, enfim, isso é uma confusão danada. Mas eu mesmo naturalmente não estou esperançoso em vitória do Repá, né? Principalmente porque o Remo demonstrou muita fragilidade nesses 2 jogos e o Bonamigo insiste, né? Ele insiste nesse esquema de 3 atacantes e, como o Chandler falou, o Ricardo Luz ele hoje ele pensa que ele é um ala, né? Tanto ele quanto o Marlon eles pensam que são alas, eles não são alas, eles são jogadores que eles têm que defender também. Aí o que acontece? Ele mete 3 atacantes, né? Mete o Charles, mete o Hélio e mete o Salatiel. Os 3 são jogadores que não marcam.
O Hélio ainda tenta, mas não tem muita técnica, né? O Charles não faz absolutamente nada. E o Salatiel é o homem da área. E aí você tem o Marlon e o Ricardo Luz, que pensam que são pontas. Aí você fica com 5 jogadores lá na frente e você abre o time todo, entende? E aí fica sobrecarregando os zagueiros e fica sobrecarregando os volantes, né? O Charles e o Lucas Siqueira ficam ali sobrecarregados. E ainda tem o Gedos, que também não é meio campo, e o Bonamigo insiste e que ele seja meio campo, e o cara não é meio campo, ele fica nessa teimosia. E aí a torcida fica esperando que o cara renda, e o cara não vai render, né? O cara não vai render. O cara não joga na posição dele, o cara é ponta e o Bonamigo quer que ele seja o Toni Kroos, quer que ele seja o Modric ali no meio campo, isso não existe, né? Continuar colocando ele ali no meio, ele vai continuar não rendendo, né? Não marcando, não fazendo nada. E aí o time fica todo aberto, sobrecarrega a zaga, sobrecarrega os volantes. E aí fica um Deus nos acuda, né? O técnico realmente não enxerga. E o Paysandu, obviamente, vai vir para cima, porque, como eu falei, esse vai ser o jogo da vida deles nessa Série C. E aí, o meu medo é que se repita a mesma coisa que se repetiu contra o Ipiranga, né? Ainda que o Paysandu ele não tenha a mesma qualidade, né, do Ipiranga de dominar assim completamente um adversário, né? Também é um time que ele deixa muitos espaços quando ataca. Então, ou seja, de pequena esperança a gente se apoia nisso, né? Que o Paysandu ele também, quando ele ataca, ele não é um time assim de ocupar todos os espaços. Geralmente ele abre muitos espaços. Então, os últimos repasses têm sido assim aquele pau a pau, né? O Remo ataca de um lado, o Paysandu ataca de outro. Essa foi a dinâmica tanto do primeiro repar na Série C, né, quanto do primeiro repar no quadrangular. Porém, pelas circunstâncias, né, que envolve o jogo, principalmente para o Paysandu, a gente fica com aquele pé atrás, né, de que eles entrem mesmo ali com sangue nos olhos e a gente seja sufocado. Então, agora é preciso que o Bonamigo encontre alternativas, né, porque do jeito que está não dá para continuar. Ele não pode abrir totalmente o time. Ele precisa, sei lá, colocar, povoar o meio campo ou então treinar. O Marlon e Luz precisam treinar para tentarem marcar ao menos o mínimo, né? Porque são posições de defesa, né? Para mim não existe isso. Ah, porque o lateral ele pode não ser defensivo, não sei o quê, né? Ele pode não ser pode ser péssimo defensivamente, mas ele é bom atacando. Para mim isso não existe. O lateral ele tem para ser um bom lateral ele tem que fazer as duas funções, defender e atacar. Senão ele não é lateral. Ou ele é zagueiro ou então ele é ponta, né? Principalmente porque a gente está falando de uma formação que parte de 4, né? Não é 3 atrás, é Sim. 4 atrás. Sim. Exatamente. Bom, essa é a minha expectativa pro Repar, né? Que são as mais pessimistas possíveis, né? E o Remo ele não costuma dar muita informação também, né, sobre a escalação. Se ele vier com a mesma escalação de Charles, Hélio, Salatiel e Gedor no meio, a gente pode crer que a gente vai tomar o cacete, sabe? A gente não dá para ter esperança se ele for se depois de tudo isso, né, de tudo que o Remo passou, ele ainda vai repetir essa escalação. Então, se ele repetir essa escalação aí, é muita teimosia e a grande esperança da gente levar o cacete nesse jogo. Por outro lado, se a gente perder, ainda tem um jogo com Londrina no final, né? Será um jogo muito tenso, né? Mas que o Remo, eu acho que ele tem condições de vencer o Londrina aqui. Talvez eu acho que ele tenha mais condições de vencer o Londrina do que de vencer o Paysandu, né? Mas enfim, a gente agora deixa aí para vocês comentarem o resto. Valeu, Corneta, pelas tuas considerações. Uma coisa também é o seguinte, o Remo levou gol de bola aérea com aquela zaga com o alemão, né, que pula uma gilete. O Mimica também é outro que de vez em quando tem uns apagões. O pessoal falava tão mal do Jansen e, pelo amor de Deus, volta Jansen. Eu espero que o Jansen volte lá pro nosso repar agora. E aí, quais as considerações aí, Rafael? O que o Remo pode fazer para melhorar nesse repar e o que tu espera também do jogo? Cara, primeiro é que
Eles estão forçando, né, esse tal de repá do século e tal, isso e aquilo. Primeiro que se houver algum vencedor, o vencedor, beleza, pode ir pra Série B, mas o outro não vai ser eliminado, né? Então, esse negócio de repá do século é muita forçação de barra. Mas enfim, eu tô bastante preocupado com esse jogo, mais do que o último repá, porque o Remo demonstrou uma imensa fragilidade, né? Agora ficou mais expressiva isso. E é o seguinte, o time do Paysandu, acho que vai vir com mais intensidade, até porque na última rodada eles encaram o Ipiranga lá em Erechim. A gente já viu que o Ipiranga é um time bom e pode chegar lá com chance de classificação. E enquanto isso, o Remo, né? Se o Bonamigo, como o Corneta falou, se o Bonamigo ficar insistindo nesse esquema dele, é quase certo que a gente vai. É quase certo que a gente não vai ter um bom resultado, né? Torço para que sim, claro, né? Mas se manter essa mesma configuração, pode dar errado porque o time já demonstrou imensa fragilidade, né? Eu talvez mudaria. Pode dizer, não sei quem não vai mudar o esquema, né? Mas eu tiraria um atacante. Eu acho que eu tiraria o Hélio, colocaria o G2 na ponta e colocaria mais um volante. Aí ficaria uma trinca, né? O Rush, o Charles e o Lucas Siqueira. Porque como o Marlon e o Ricardo Luiz apoiam muito o ataque, a nossa defesa acaba ficando vulnerável. Muito vulnerável. E como o Ipiranga explorou isso, né? Talvez com o Charles ou o próprio Siqueira também, né? Podendo cobrir as subidas do Marlon e do Luiz para o ataque, né? Quem sabe pode dar certo. Mas eu espero um jogo nervoso, né? Eu espero um jogo nervoso que o time do Paysandu acho que tem mais, entre aspas, interessado, né, numa vitória. E na última rodada o Remo ainda joga aqui. Mas enfim. Eu espero que o Remo possa sair bem melhor, né? O Bonamigo possa corrigir, né, possa trabalhar, possa corrigir os erros do time. Porque o time do Paysandu, acho que é desfocado de algumas peças e tal. Estão falando já em cansaço de alguns jogadores, mas não dá para contar com isso, né? As equipes são bem pares, bem equilibradas, né? E eu não sei que prognóstico eu posso apontar. Não dá para aquela vitória de um nem do outro. Talvez aí um empate já. Acho que seria o. Acho que tá com uma cara de empate esse reparo. Que não vai ser ruim, né? Pra gente, claro, porque a gente pega o Londrina aqui na última rodada. E o time do Remo, né? Até uma derrota, o Remo continua dependendo de si na última rodada, né? Pra garantir a classificação. Não acho que vai ser muito fácil, como o Legomino já estava todo empolgado aí, estavam pensando na final da Série C, então bora com calma, né? A gente sabe que nenhum time do grupo é mais fácil, é mais difícil, não sei o quê. Então, vamos com calma, né? O acesso ainda não está garantido, a gente está caminhando aos poucos, mas vamos dar uma relaxada aí, né? Se o nosso grupo já está embolado, imagine o outro, que é o Santa Cruz, o Brusque, né? Então, essa é a minha opinião do repá, né? Eu tô ficando com cagaço, mas mas é isso que eu tenho para falar. Obrigado, Rafael, pelas tuas considerações. Eu tô já desde o primeiro jogo do Ipiranga com cagaço. E se o Remo manter essa mesma postura aí que eu esqueci de citar, né? Falei. Que o Paysandu também, ele não
ele não pode, ele vem com tudo, né? Porque ele também, principalmente para não permitir uma vitória do Remo, né? Porque digamos que o Ipiranga ganhe do Londrina, o Ipiranga faz 6 pontos. Então, se o Remo ganhar, ele não apenas sobe, mas também deixa o Paysandu numa situação muito complicada, né? Porque aí ele chegaria para enfrentar o Ipiranga, né? Com grande possibilidade do Ipiranga subir em cima do Paysandu, né? Então, é um jogo que definitivamente o Paysandu não vai querer perder, né? Justamente por isso, né? Porque ele, se contar com uma vitória do Ipiranga, ele se complicaria bastante na última rodada. Então, realmente o jogo assim pro Remo realmente tomar cuidado, né? Porque talvez possa se aproveitar aí que o Paysandu seja o mais interessado. Entretanto, a gente não tem muita esperança porque o Remo definitivamente não sabe jogar em contra-ataque, né? Em contra-golpe. Quando ele tenta se fechar, ele acaba sendo sufocado. Mas enfim, já falei demais. Só uma observação, Jonathan. Fique à vontade. O Legume eu queria reclamava tanto do Mazola, que tinha que ser um time ofensivo, porque o Remo é grande e tal. Tá aí, ó. Agora o time se expõe muito lá na frente e fica vulnerável no ataque. Só isso. E quando o Remo jogou que nem estilo Mazola, foi mais eficiente, Curiosamente, né? o Remo não cria, né? O Remo, ele põe um monte de atacante e não cria. Acaba nem criando, né? Acaba nem sendo esse time realmente O Charles é inoperante, ofensivo, cara. né? É, Se o ele Charles é inoperante. fosse o time realmente ofensivo, né? Até estaria bom, né? Que pelo menos a gente levaria... Seria atacado, mas a gente atacaria também. O problema é que ele põe aí 2 laterais que pensa que são ala, mais 3 atacantes inúteis, quer dizer, tirando o Salatiel, né? Mas o Charles, por exemplo, que é um inútil, ele põe aí praticamente 5 jogadores de ataque e a gente não cria nada, sabe? A gente não consegue criar absolutamente nada. Então, isso que é o mais zoado de tudo, né? Aí olha pro banco e tem o Hernel. Ele nem tá colocando mais o Hermel, graças a Deus, né? Ele tá indo pro Dioguinho, né? E pro Augusto, né? Graças ao meu bom Deus. Mas assim, esse esquema de 3 atacantes aí dele não tá legal, não. E eu tenho um pavor do Repá. Quer dizer, a gente sabe que vai ser um gol do Nicolas aí, né? Esse pavor é abrir a porteira com esses gols de jogada aérea que o Remo tá levando, né? A gente já comentou isso em podcast passado da jogada aérea do Remo. Horrível. E aí o Chandler já tá focando também nas nossas avenidas direitas e esquerdas, né? E aí é isso, gente. Preocupação total. Chandler, faça aí suas considerações. O que é que tu acha que o Remo pode melhorar aí? Esse Repá? Eu acho que o Remo, em termos de produção de ataque, ele não chega a ser uma completa imundície, porque na verdade ele acha alguns gols ainda de vez em quando, né? Jogando numa condição, digamos, não tão hostil como foi esse jogo contra o Ipiranga, né? Fora de casa, o Ipiranga amassando desde o começo. Mas, por exemplo, o Remo perdeu seu cabaço, né, de jogada aérea, de bola parada, com o Salatiel. Fez o gol da vitória contra o Ipiranga. Eu não vi isso há muito tempo, o negócio de Remo cobrando escanteio e fazendo gol. Fazia um bom tempo que eu não via isso. No próprio Repá, né, teve aquela jogada ali um pouco... que é raro de ver isso no Remo, né? O G2, ele acha o Augusto se infiltrando no facão dentro da área, ele dá um lançamento muito bom, o Augusto domina a bola, tirando a marcação e faz o gol, assim como também de uma forma meio estabanada, mas que foi eficiente, né? Tem a infiltração do Augusto pro Ricardo Luz no jogo contra o Ipiranga, primeiro, né? E aí o Ricardo Luz, como bom apoiador de ataque que ele é, né? Vale ressaltar, ele vai em profundidade na linha de fundo e coloca a bola no pé do Salatiel. Eu acho que em certos termos o Bonamigo consegue
fazer o time produzir alguma coisa na frente. O problema é justamente o time ser muito desorganizado atrás. O time não saber encaixotar o adversário numa marcação boa. Né? O Remo, ele não sabe ocupar. E se fala muito nos comentários esportivos sobre a coisa da bola. Alguns times que estão muito... Por exemplo, o São Paulo. São Paulo, ele dá a bola. E inclusive está levando de 4-1 agora aqui do Red Bull Bragantino, está no primeiro tempo ainda do jogo. O São Paulo dá a bola, ele corre muitos riscos. E é o que acontece muitas vezes em times reativos, né? Mas às vezes o time não consegue marcar a bola e ir atrás. O Remo, com o Mazzola, ele sabia fazer isso. Ele dava a bola, mas apesar de que muitas vezes ele não conseguia funcionar no ataque, mas ele sabia encaixar o adversário numa marcação. O Bonamigo não consegue já isso, já não é a dele. Né? Armar uma trinca de defesa para não deixar o adversário passar da intermediária. Agora sim, a gente sabe que a escalação não vai mudar muito, né? Talvez ele mude um volante ou outro. Os laterais são os mesmos. Eu espero que o Jansen volte. O ataque, infelizmente, deve manter esses três. Né? O Charles inoperante na esquerda, o Salatiel no meio e o Hélio que está decaindo na direita, né? Mas não deve mudar muita coisa, infelizmente, porque a gente sabe que já chegou no nível da competição que ele já tem os titulares dele de confiança e os jogadores que ele vem de vez em quando colocando são reservas, né? O Augusto, eu não imagino que ele vai colocar tão cedo o Augusto como titular. O Dioguinho também eu acredito que não, né? Isso já é questão de mudança durante o jogo. Mas pelo menos sabendo que ele não vai ser desse 4-3-3 que ele vem já trazendo desde a primeira fase, a gente espera pelo menos que ele tenha uma compensação na parte de trás, né? É um jogo duro, né? A gente realmente fica amedrontado porque o prognóstico não é positivo da última partida. O Paysandu ele jogou com uma certa retranca, né, lá em Londrina agora, na segunda-feira. Conseguiu até levar algum perigo no primeiro tempo contra o Londrina, né, mas foi um time que soube se defender. Já o Remo não foi assim contra o Ipiranga, né? O Remo não soube se defender. O Remo correu muitos riscos de levar mais gols do que os dois que tomou. Então a gente fica preocupado em virtude disso. Não é uma preocupação isolada, a gente não fica cornetando porque ama, porque gosta de encher o saco do time, não. Porque o time tem demonstrado muitas deficiências na defesa. E aí a minha preocupação é muito mais a produção, muito mais o setor defensivo do que a produção para o ataque. Tem muito essa coisa do imaginário que a galera coloca em cima da coisa do clássico, né? E eu acho que isso na verdade só traz uma pressão desnecessária para o jogo. É óbvio que é importante, é óbvio que é decisivo, né? Mas ainda não vai acabar o campeonato. Decisivo foi aquele do ano passado, inclusive o Remo foi cagão e levou empate no final. Aquele foi decisivo porque o Remo caiu fora e o Paysandu passou de fase. Esse não, ainda vai ter a segunda partida. Não que signifique vitória, mas o Remo vai jogar em casa, vai ser uma situação que ele tem condição de vencer o Londrina, principalmente dependendo do que acontecer lá na partida contra o Ipiranga, né? A gente espera que o Ipiranga, se não vencer, pelo menos arranque o empate. Na verdade, o empate é melhor porque ele freia os dois e que o Remo não perca. A minha torcida é para o Remo não perder o repá. Ganhar seria lindo, mas a minha torcida é pelo menos que ele não perca o repá, não dê essa vantagem para o Paysandu e também que ele não congele nos 7 pontos. Tem que somar ponto. Ano passado foi exemplo disso que 1 ponto faz muita falta. Em 2016 1 ponto fez muita falta também. Então 1 ponto é muito importante. E minha torcida é essa, né? Que o Remo não perca, que ele realmente se ajuste, que o Bonamigo assista os jogos tanto do Remo como do Paysandu, para ele compreender que o risco de ser dominado é muito grande, né? Uma defesa que ela não vem demonstrando segurança, e, enfim. Se o Gilberto Alemão for escalado, vocês podem contar que não teremos paz. Xandra, eu também tô nessa preocupação e nessa vibe. Eu, sinceramente, cara, se os caras me xingarem aí depois que a gente queimaram a língua de vocês, só falaram merda, o Remo ganhou.
Cara, eu posso ser xingado muito feliz, mas os defeitos estão aí, né? Ignora quem quer. Certo, gente? E mais alguma coisa, gente? Mais algum assunto relevante para nós falarmos? Pra fazer. Vamos falar do Rony. Tua cara. Esquece. Não, eu queria falar. Deixa eu falar um comentário aqui com o Paysandu. Primeiramente, ele tá atuando nos bastidores. Eu acho isso perfeitamente normal. Ele tem que criar mesmo esse clima de. Que ele sempre cria esse clima, né? Pra cima dele, pra botar pressão em cima da arbitragem. Que no final rola aí uma pressão do árbitro. O árbitro já entra pra querer forçar uma falta a favor do Paysandu. E aí ele exigiu, primeiramente, que o árbitro fosse trocado, não é isso? E depois ele agora tá. Já que a CBF não acatou. E aí ele exigiu agora que grave todas as jogadas do árbitro. Certo? E aí agora ele joga a pressão para toda cima do árbitro. Tá errado? Não. O que vocês têm a dizer em cima disso? Começa aí, Corneta. Eles estão no seu direito, né? Enfim. Mas passa de uma hipocrisia, né? Porque eles constantemente são ajudados por arbitragem, historicamente, desde lá 1991, né? A gente não vou citar nomes. Enfim, um time que sempre foi ajudado aí. Ano passado, numa das raras vezes em que o árbitro chutou a bunda deles, eles agora viraram as vítimas, né? Viraram as santas imaculadas, né? E agora chegaram a esse ponto aí, né? Isso é o que eu tenho a dizer. Coitados. E aí, gente, vamos qual é o próximo tópico aqui? Beleza, né? Então, rapidinho. Oi, pode falar. E no jogo contra o Ipiranga, né? Aqui, eles tiveram um pênalti mandrake a favor deles. Né? Querem falar do que agora? Mandrake? O goleiro do Ipiranga nem Mandrake, encostou. aquilo foi. Nem encostou. Nem encostou, não foi? Mandrake, aquilo foi todos os mágicos juntos, unidos. Mandrake, Mr. M, Mandrake foi o Elielton em 2018, né? O Elielton, ele vai na linha de fundo, não tinha para onde ir, ele, na velocidade ele não ia para a bola ia sair linha de fundo. E ele percebeu que o Marcão, na época do Paysandu, né, foi infantil, atravessando a frente dele, e ele dá a perna para o Marcão. Aquele pênalti eu achei Mandrake. Talvez tenha sido, talvez não, né? Mas o Elielton se atira na frente do Marcão. Esse pênalti aí nem encostou, mas o ângulo do juiz deu a impressão, eu entendo, né? Deu a impressão de que ele foi tocado, mas não foi. No outro ângulo invertido da zona, dá pra ver. Não teve nenhum toque. Então são essas mágicas aí que aparecem com o time contrário aí. E aí vamos ver o que é que eles metendo essa pressão. Essa é a novidade. Eu já vi análise de desempenho para espionar o outro time, mas para espionar a arbitragem, analisar a arbitragem, para mim já é um sintoma de muita babaquice já. Isso mesmo, correto. Bem, senhores, cantinho do nosso ouvinte aqui não teve nada de interessante? Mais alguma coisa que vocês querem colocar? Eu ia comentar sobre o Rony, né? Comente aí, Corneta, você tá doido pra falar? Essa pagação pra falar do nosso melhor jogador do Remo aí, que honra a camisa do nosso Leão, que sempre falou do nosso Remo. E opa, esqueci, ele não joga no Remo, ele joga no Palmeiras. Ganhou muitos títulos importantes pelo Remo, né? Muitos acessos. Isso. Não, é muito vergonhoso, cara, isso aí. Eu acho muito, muito vergonha alheia, porque o cara, ele não fez, o cara não fez nada, sabe? O cara ali ganhou um parazão, né?
aí jogou a Série D, aí depois saiu no meio do Parazão, e quando ele jogava no Remo ele ainda não era o Rony de agora, né? Era um Rony ainda muito limitado, a gente via assim que ele tinha aquele potencial, né? Mas como o Remo treina os seus jogadores da base muito deficientemente, né? Ele não sabia finalizar, ele corria, chutava, dava uns chutes bizarros, perdia gol só ele à trave. E de modo. E assim, foi um jogador que ele não foi criando identificação nenhuma com o Remo. Porque a diretoria naquela época sacaneava bastante, atrasava salário, ele estava com não sei quantos meses de salário atrasado, né? Mesmo ele sendo jogador da base. E aí, quando ele foi embora, ele deu graças a Deus que ele saiu do Remo, foi pro Cruzeiro, depois foi pro Náutico, e nesses times ele pôde desenvolver melhor seu futebol. E aí eu não vejo sentido, né? Você ficar pagando pau pra esse tipo de jogador, porque ele, assim, ele não conquistou nada, né? Com o Remo, né? Ele não tem aquela identificação, não saiu daqui como ídolo. É diferente de um Iago Pikachu, por exemplo, né? Que ele já sai do Paysandu como ídolo. Mas aí nem de perto também quer dizer, os bicolores também fazem, né? Essa rasgação de seda, né? Essa farofa de cu pro Pikachu, mas pelo menos a farofa de cu deles tem um fundo de sentido, né? Já a do remista pro Rony não faz sentido, né? A mesma coisa ali do Klemer também, né? Que o Klemer foi um goleiro que ficou rebaixado com o Remo, levando goleada atrás de goleada, acho que foi um dos goleiros mais vazados da história do Remo. Chegou em 95, não subiu com o Remo, né? Fracassou na Série B. E aí depois que o cara saiu do Remo, eu acho que ele não saiu como ídolo do Remo, o Klemer, né? E aí só porque ele ganhou o Paraense, pelo menos? Inter, ele ganhou o Paraense, Corneta? Não, foi bicampeão, foi bicampeão pelo Remo. Então é por isso, Corneta. O remista só se importa com assim, o remista. Não, deixa eu comentar aqui ironicamente. Assim, né? Deixa eu comentar ironicamente, porque a torcida do Remo só se importa com o Paraense. É isso que eu fico revoltado. O Paraense né? É internacional, é porque ele teve visibilidade, a galera acha que isso daí é. O Rony, a única coisa que eu vi em todos esses anos ele falar sobre o Remo foi que ele quer encerrar a carreira dele aqui. E foi tipo porque o repórter induziu ele a falar alguma coisa do Remo. Tipo, ele não perguntou, e aí, como tu se vê daqui a 10 anos ou coisa assim? Não, ele falou, e o Remo? Mas o Klemer também ele não tem essa identificação com o Remo. Quando ele veio jogar pelo Internacional contra o Remo na Copa do Brasil de 2003, também ele falou, não devo nada ao Remo. Aí naquela enquete, o cara estava visivelmente constrangido, né, com aquela enquete de melhor de todos os tempos, que os caras elegeram o Klemer como o melhor goleiro, e o cara rodeado de coisa do Internacional, e o cara visivelmente constrangido, sem graça ali, sabe? Nossa, sem graça. Com a camisa ainda da Scudetto, sabe? Foi ridículo aquela ali. Eu ri pra caramba. Eu fico puto porque eu fico puto porque tem muitos jogadores assim que, tipo, fizeram muito mais coisa pelo Remo, né? E os caras não dão valor, sabe? Tá aí o Ivaí, o Negro Gato. Né? O Ivaí, o Negro grande Gato, goleiro que conseguiu 70. Tem aí o Rafael, campeão brasileiro de 2005 na Série C, né? Tem aí o Magrão, né? E os caras não dão nada, não lembro desses caras. O Ivaí, o Negro Gato, pô, que conseguiu que o Remo se classificasse contra o Internacional numa Copa do Brasil, pô. Pô, e subiu com o Remo pra Série A também, né? O Robinho, né? Isso, o Robinho. Amigo, até o Balão, porra. Aí os caras não valorizam esses caras, né? Aí fico pagando pau pra jogador que não fez porra nenhuma aqui, sabe? O tipo de coisa que revolta, viu? Uma vergonha alheia do caralho isso, sabe? Só pagar pau. Eles ficam revoltados com a mídia. Não, a mídia tem que dar atenção. Como se, sei lá, tipo, a mídia já tá muito preocupada em falar suas merdas. Eles sempre... Foda-se o Rony, eles ficam, né? Foda-se. Eles clamam pela atenção da mídia. Porra, o cara não tá no Remo, foda-se o Rony, caralho, sabe? Tinha que fazer 15 minutos falando do Rony, né? Foi boas gargalhadas hoje. Era lateral, posição defensiva, voltamos a falar. Fez quase 100 gols, teve o acesso da C para B, ganhou algum paraense aí. E, enfim, teve uma identificação de anos com a torcida.
Enfim, eu acho ele um jogador hoje medíocre, mas ele tem uma identificação com o clube. O Rony não. O Rony hoje é sim, obviamente, muito melhor do que o Pikachu. Tá na final da Copa do Brasil, jogando bem, tá quase na final, né, da Libertadores, jogando bem, sendo titular. Best of the match, grandes premiações individuais. Já foi campeão da Copa do Brasil, enfim. Mas ele não tem nada com o Remo, não tem vínculo. Inclusive, só é bom jogador porque saiu do Remo. A gente tem que falar isso. Tipo, isso, e a torcida não enxerga que isso é pequeno clube, né? Como se o clube não tivesse porra nenhuma, né? Tem aí um bando de jogador que merece ser valorizado, que fizeram coisas pelo Remo e os caras ignoram, né? Aí ficam pagando pau pra jogador que não tem identificação. O Cruzeiro é o time majoritário na formação dele, né? Aquela coisa lá da Lei Pelé, né, de transferência, o Cruzeiro pegou 60% da Lei Pelé, e o Remo pegou só 40%. Não pegou um percentual baixíssimo de dinheiro. Se eu não me engano, foram 15 milhões que o Palmeiras deu. Não veio nem 600 mil pro Remo dessa transação do Rony, porque nem na formação o Remo teve caixa para bancar o moleque na formação toda. Ele ainda ficou quase um ano no Cruzeiro. Pois é, aí demonstra muita carência, sabe? E não tem necessidade disso, né? A gente tem os caras que fizeram coisas pelo Remo que a gente tem que exaltar. E os caras ficam exaltando gente que não tem nada a ver, né? Como se o Remo fosse o São Cristóvão, né? Que foi o time que revelou o Ronaldo fenômeno, né? Isso é muito escroto, só o que sabe? Só o que a gente Isso é tem muito passado. escroto, A gente não bicho. tem pra... Vem cá, uma pergunta aqui. Se o Rony fizer sucesso internacionalmente aí, Só pro Levi, porra. o Remo ainda tem algum direito ainda? Tem, mas aí que tá. O Remo, a Lei Pelé, ela confere os anos de formação. E ela confere dos 16 aos 21, se eu não me engano. O Remo, ele foi tão pateta que ele não assinou a formação do Rony desde os 16. Mesmo que, obviamente, ele não tenha vindo com 16 anos pro Remo, ele veio com 17 para 18 já. Mas o Remo, se ele fosse esperto, o jurídico do Remo, ele teria pego, ele tá aqui desde os 16 anos. E aí ele pega um percentual só de 18 a 19. Do 19 a 20 anos, quase 21, quem pegou foi o Cruzeiro. Então, mas pega um percentual pequeno, de pouco mais de um ano de formação, que é bizarro, é muito administrativo desse Remo entre 2012, 2017 e 2018. Era horrível, né? Ali era uma várzea completa, né? O cara não tinha... Tanto é que o Rony... Ele saiu praticamente ele saiu graça. com razão. O Remo devia muito ele, né? O Remo devia muito ele. O cara tava... O moleque tava ali, acho que um ano sem receber, sabe? Entende? Era uma várzea total naquela época. O empresário dele foi muito esperto. O empresário dele foi quem... Não foi canalha, né? Porque, enfim, na verdade ele tinha todo o direito de cair fora. Tinha uma proposta razoável do Cruzeiro, né? Que era um time de Série A, e na época ninguém sabia que o Cruzeiro ia virar essa porcaria. E, enfim, ele fez muito bem sair daqui. Um clube que não tinha nem presidente, um clube totalmente falido em 2015, e, enfim, fez uma escolha muito boa. Se o Rony tivesse continuado na reta final do primeiro semestre, eu digo que o Remo teria vencido aquela Copa Verde de 2015. Especulações. Eu acho. O Rafael Não. Realmente foda. Não. Acho que o Rony já ia... Se o Rony tivesse continuado ainda no Remo, ele ia estar muito putaço, ia perder uns 30 gols ali, ou então ia jogar uma merda, porque não tava pagando ninguém ali. Enfim. Coisas de Remo, né, gente? No final na Copa Sandu, Oi? ele jogou a final da Copa O último Verde? jogo dele no Remo, o último jogo dele no Remo foi a semifinal, que o Remo eliminou o Paysandu. O último jogo dele no Remo. Na final ele já não jogou, é verdade. E tava endiabrado pela esquerda, endiabrado pela direita. Tadá bateu! Golaço! Eu li aí, inclusive, né? Que humilhante, né? Tava jogando bem, quem fez o gol Salvador foi o Silvio. Meu Deus do céu.
Tipo assim, se a gente for colocar herói, né? Eu colocaria até o Jaime, é mais herói que o Rony, porra. O Jaime salvou a gente de uma série, de voltar pra série D. Até o André Barata tem mais história no Remo que o Rony. Eu me livre, Jaime, sabe? Jaime, com toda a sua eu odeio o André ruindade. Barata, sabe? Odeio o André Barata, sabe? Mas até ele tem mais história no Remo que o Rony. Enfim. É isso. Boa noite, senhor. O Rafael falou pra não falar boa noite, né? Mas tudo bem, eu também. Vamos encerrar aqui por hoje já? É isso. Vamos lá, gente. Vamos rezar muito. Quem acredita em Deus aí, quem acredita em superstição, seja o que Deus quiser, aí PC repara. Que Deus nos ajude e que o mal não vença. Amém. Boa noite a todos. Use as camisas da sorte, né? Acenda sua vela. Peçam voada, hein? São Pimentel. Seja lá quem for. É isso. Ok. Então, tchau, Rafael. Tchau, Corneta. Tchau, Chandler. Tenham todos uma boa noite, seja o que Deus quiser. Amém. Boa noite Amém, e aleluia. tchau.